Nós chegamos ao final desta série, uma série em 5 partes. Foram 5 domingos refletindo a respeito do tema Aprenda com Pedro. O subtítulo dessa série foi Orientações do Apóstolo sobre o Discipulado Cristão. Na prática, o que nós fizemos foi uma exposição verso a verso de todo o conteúdo da segunda carta de Pedro, que se encontra ali no finalzinho do Novo Testamento. Para você que ouve este áudio, nós já lemos o capítulo 3 inteiro durante o culto. Então, antes de continuar, faça uma pausa, leia o capítulo 3 da carta de 2 Pedro, para você se contextualizar, porque nós vamos diretamente para as explanações. O texto, meus amados irmãos, começa nesta última parte falando: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. O apóstolo Pedro, ele se apresenta desde o início da carta. Não há dúvidas, não há questionamentos de que é o apóstolo Pedro, de fato, o autor desta carta que compôs o cânon bíblico, que fez parte dos 66 livros, dos 27 que compõem o Novo Testamento. Muito provavelmente, a não ser que tenha alguma carta perdida que não foi preservada até os nossos dias, muito provavelmente ele está se referindo à primeira carta que nós temos acesso, que está aí na sua Bíblia, a primeira carta de Pedro. O que é mais importante para nós, o que é mais relevante é nós lembrarmos, na abertura desta conclusão da série, quem era Pedro. Pedro era servo, Pedro era apóstolo, o principal dos apóstolos. E eu sempre tenho enfatizado isso, que o motivo da escolha de trabalhar uma série, um livro do apóstolo Pedro, neste momento da nossa igreja, se deu justamente porque nós podemos nos identificar muito com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele é um exemplo para as nossas vidas, tanto nos aspectos em que ele acertou, quanto um exemplo, entendam essa frase, nos momentos que ele errou. Como que ele é exemplar quando ele errou? Nos mostrando que ele era homem como nós, nos mostrando que nós somos passíveis de acertos e de erros. Mas, acima de tudo, a história da vida do apóstolo Pedro, depois que ele foi chamado por Jesus, mostra que, ainda que nós possamos vacilar em alguns momentos da vida, nós devemos sempre estar buscando o crescimento, o amadurecimento, como discípulos que somos de Jesus. Não foi fácil para Pedro aprender tudo a respeito do seu mestre, como também não é fácil para nós. Então ele está aqui no final da sua vida, como nós já vimos, ele no capítulo 2, ele anuncia, dizendo que, olha, eu tô partindo, eu não vou ficar aqui muito tempo ainda. E se mostra um homem maduro em função disso. Assim nós devemos também ser, não olhando para os nossos erros e achando que, minha vida não tem solução, eu não sou discípulo, eu sou um perdido. Mas olhando para a nossa vida na perspectiva de que Jesus pode transformar até os nossos erros em acertos. E nós amadurecemos, e nós crescemos. Ele demonstra o objetivo de toda a carta logo nesse primeiro verso. Ele diz: eu quero despertar com estas lembranças. Eu quero despertar vocês, a mente de vocês, eu quero que vocês se recordem. Se nós olharmos o capítulo 1, verso 13, eu coloquei aí só para nós lembrarmos, ele já tinha utilizado essas expressões. No 1,13 ele diz: eu quero despertar a memória de vocês. No 1,15, eu quero que vocês se lembrem destas coisas. Agora no verso 2:1 ele volta a essa temática. Eu quero despertar. Ele quer despertar o quê? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Ele está escrevendo para discípulos. E ele está querendo nos dizer que discípulos de Jesus devem levar uma vida santa. Devem levar uma vida digna do Evangelho. Agora, perceba o que eu falei segundos antes. Quem está dizendo, olha, os discípulos devem ser santos, devem viver de maneira digna do Evangelho, é um homem que em muitos momentos não foi santo, que em muitos momentos não foi digno do Evangelho. Só para te dar um exemplo, negando a Jesus 3 vezes.
Só para te dar outro exemplo, não confiando na palavra de Jesus, venha e ande sobre a água, mas olhando para os seus problemas e afundando. Outros exemplos nós teríamos de erros e acertos de Pedro, mas este homem, ele está resumindo toda a nossa série, toda a sua carta, aqui desde o primeiro verso, quando ele fala, eu quero despertar em vocês essas lembranças, eu quero que vocês se recordem o quê? Verso 2, as palavras proferidas no passado. Pedro está falando para discípulos, Pedro está falando para a igreja, Pedro está falando para o Jardim América. Pedro está dizendo, olha, jamais se esqueçam. A vida é corrida, a vida é agitada. Nós queremos acompanhar todos os jogos da Olimpíada. Nós temos muito trabalho para fazer. Nós temos muita conta para pagar. Nós temos muita aula para dar. Nós temos que limpar a casa. Nós temos que cuidar disso, cuidar daquilo. Cuidado, não se esqueçam do mais importante na sua vida. Não se esqueçam daquelas palavras proferidas pelos profetas do passado. Ele está se referindo, sim, claramente ao Antigo Testamento, aos escritos que antecederam a vinda de Jesus. Não se esqueçam dos santos mandamentos do nosso Senhor. Não se esqueçam dos mandamentos do nosso Salvador. Não esqueça do que os apóstolos ensinaram para vocês. Pedro, apóstolo, está falando, não esqueça o que eu ensinei, não esqueça o que Paulo ensinou, não esqueça o que Tiago ensinou, não esqueça o que os apóstolos ensinaram. Porque isso, meus amados irmãos, não é algo inventado por homens. É revelação de Deus. É isso que Pedro está querendo nos dizer. Eu não estou falando aqui de filosofia. Eu não estou falando aqui de coisas que eu, Paulo e os demais apóstolos inventaram. Eu estou falando de coisas desde a criação do mundo. Coisas que foram anunciadas, promessas que foram feitas e que foram cumpridas todas. Ele disse, como nós vimos no domingo passado, eu vi com os meus próprios olhos, eu fui testemunha ocular, o céu se abrindo, declarando que ele era o Filho de Deus, falando de Jesus. Eu testemunhei o poder, a graça, a glória, o que eu estou dizendo é verdade. E aí o verso 3 ele abre assim, antes de tudo, essa expressão no grego significa você dizer assim, olha, presta atenção que eu vou te falar algo importante. É esse o significado da expressão. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias vão surgir alguns zombadores. Nos últimos dias aqui, isso que é curioso, eu acho fantástico ler a palavra de Deus, porque é um livro vivo, é um livro que conta a história do povo de Deus, a criação do mundo, a ação de Deus, a intervenção de Deus na humanidade, a vinda do seu Filho. E nós estamos inseridos nessa história, o que eu acho fantástico, que aqui é um caso que nós estamos inseridos. Pedro está falando nos últimos dias, ele está dizendo hoje. Ele está falando dos últimos dias, eles têm início depois da primeira vinda de Cristo. A vinda de Cristo inaugura o início do fim. Entenderam? Jesus vai voltar, mas a sua primeira vinda inaugura uma nova era. O início do fim de tudo. Ele está falando, estes são os últimos dias. E aí ele está dizendo que nos tempos atuais, que vale tanto para quando ele escreveu isso, quanto para os nossos momentos atuais, porque Jesus ainda não voltou, nesses últimos dias, tenham por certo que vocês não vão ser bem vistos pela sociedade, vocês vão ser zombados. Programas de humor vão falar da fé de vocês, ridicularizando-os. Na sua faculdade, os seus professores vão te expor diante dos demais alunos como se você fosse um ignorante, porque segue a fé e não a ciência. A sua família que não conhece Jesus vai dizer que você é um bobão, que fica gastando parte do seu domingo, parte da sua semana buscando a Deus. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo, olha, antes de tudo, saiba que isso vai acontecer. Meus amados irmãos, até bem pouco tempo atrás, para não dizer nos tempos atuais, virou moda ser evangélico. O título gospel virou uma grife mesmo,
que vende não só CDs, Bíblias, mas roupas. Uma cultura é vendida e muitas pessoas viram interesse em se tornarem evangélicos. Artistas se tornaram evangélicos, bandidos se tornaram evangélicos para cumprirem pena menor. Virou moda ser evangélico. Esta semana saiu na mídia o anúncio de que o Ike Batista se tornou evangélico, foi batizado. Não sei se foi uma transformação real no coração dele. Eu estou dizendo o que apareceu na mídia. Agora, não dá certo quando essas pessoas simplesmente se tornam evangélicas, mas continuam seguindo as suas próprias paixões, como aparece aí no texto. Só que o texto ele é mais duro, ele não está falando, o contexto aqui é de opositores mesmo. Pessoas que se levantam contra. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados irmãos, para vocês entenderem. Foi difícil eu entender isso, levou alguns anos como discípulo para eu entender isso. Mas cada vez isso fica mais claro na minha mente. Para nós que somos cristãos, é melhor sermos perseguidos. É muito melhor sermos perseguidos do que estarmos na moda. É exatamente por estarmos na moda que as pessoas não creem na nossa mensagem. E a perseguição sempre existiu no seio da igreja. Eu digo que é melhor porque a perseguição nos traz um problema. E quando nós temos um problema, nós nos tornamos focados. Você fica ligado. Você fala, eu preciso anunciar essa mensagem. Ah, estão me perseguindo, agora que eu vou anunciar mesmo. E deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. O que Pedro está dizendo não é novidade. Jesus disse que seria assim. Olha como ele abre o seu sermão do monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, diz Jesus, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso já aconteceu com você? Tomara que a sua resposta seja sim, pastor. Porque o que Jesus está falando é, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então entenda uma coisa, ser cristão, ser discípulo de Jesus, não significa nós não desejarmos sermos perseguidos. Não que a gente goste, mas nós não estranhamos. Porque o nosso mestre, a quem nós seguimos, falou que seria assim. O apóstolo Pedro nessa carta está dizendo que seria exatamente assim. Ser perseguido, ser zombado, ser tido como tolo é natural para o discípulo de Jesus. E o verso 4 diz que eles dirão, eles vão nos zombar da nossa esperança, como cantamos há pouco, da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Isso é a coisa mais comum no mundo que nós vivemos. Eles vão zombar dizendo, cadê a promessa da vinda? Seus pais já morreram, seus avós já morreram, os apóstolos já morreram, os profetas já morreram e Jesus não veio? Tudo continua como desde o princípio da criação. Meus amados irmãos, esse é exatamente o mesmo argumento de hoje. E esse argumento ele tem dois viés. O primeiro é os que vão dizer, Jesus não veio. Jesus não veio, tá vendo? Isso gera humor. Você entra na internet, você encontra diversos esquetes, programas que satirizam o fato dos cristãos estarem aguardando a Jesus. Eles nos acham tolos. Mas, numa perspectiva mais moderna, essa zombaria vem também por nós nem sempre termos sucesso pessoal na vida. Porque essas pessoas não entendem. Eles olham para os cristãos e vê que a maioria dos cristãos são pessoas consideradas pela sociedade fracassadas. E normalmente no mundo que nós vivemos, século 21, se associa a espiritualidade da pessoa com o seu potencial de bens, potencial material, potencial de poder. E muitos olham para a maioria dos cristãos e falam, esses são os pobres. Ainda que haja exceção, estou falando da maioria. Então, como que essa espiritualidade deles pode ser bom para a vida deles?
Pessoas que viram para nós e falam, vocês têm os mesmos problemas que eu. Você tem problema no seu casamento, você tem problema financeiro. Você tem a mesma realidade que eu. Para que eu vou seguir o teu Jesus que você anuncia? É interessante porque essas pessoas não entendem, e culpa de muitas ditas igrejas que estão na mídia, que anunciam essas coisas, que o evangelho não significa não ter sofrimento na vida. Um evangelho que é anunciado do tipo, entregue a sua vida para Jesus e você não terá mais problemas, é um evangelho falso. São pessoas que zombam de Deus, pessoas que não entenderam o evangelho e têm as suas próprias paixões, os seus próprios interesses. O que as pessoas não entendem, e este é o ponto que nós precisamos nos lembrar como discípulos, é que se entregar ao evangelho de Jesus não significa que não sofreremos. Significa que nós vamos passar as mesmas situações de quem não é discípulo. Exatamente as mesmas. Mas nós vamos lidar de forma diferente. Na doença, no luto, na briga com o cônjuge, na discussão com o filho, nos problemas financeiros. Jesus Cristo transforma o nosso viver, a forma com que nós interagimos. Agora, o que é curioso para os que defendem, Jesus não veio, vocês estão falando que Jesus vai vir, Jesus não veio, e agora? Cadê a fé de vocês? Eu acho curioso, eu faço uma pergunta para essas pessoas. Quer dizer que você está me dizendo que a prova definitiva de que nada do que eu anuncio é real, a sua prova definitiva é o fato de que Jesus ainda não veio? Aí eu aponto para o verso número 8 que nós lemos. O verso número 8 diz, não se esqueçam disso. Não se esqueçam do quê? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Vai aparecer um gráfico aí, vê se aparece. Eu coloquei, olha lá. Vamos brincar aqui no bom sentido da palavra com essa expressão. Vamos exagerando a média de idade de uma pessoa hoje no Brasil é 70 anos. Mas vamos esticar para 100 para a conta ficar mais fácil. Né? Nós estamos falando aqui de quantas gerações em 1000 anos? Se pensarmos em gerações de 100 anos. 10. 10 gerações. É mais, mas vamos limitar a 10 gerações. Vamos entender o que Deus está nos dizendo aqui na palavra dele. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então nós estamos falando de 10 gerações. Hoje é dia dos pais. Você que está ouvindo essa gravação, não sei quando, nós estamos em 2016, agosto, domingo, dia dos pais. Muito bem. Você sabe a sequência da paternidade e como é que chama? Vai aparecer aí para a gente. Avós, bisavós, mas tem um termo para isso que me fugiu. Isso, olha lá. Olha que interessante. Vamos pensar o que são 10 gerações, assim, rapidamente, só para a gente refletir sobre o texto bíblico. Você é pai ou você conhece algum pai? Do pai vem o avô, depois o bisavô, né? Segunda geração. Trisavô, é um termo que a gente não usa muito. Depois vem o tetravô, que é popularmente conhecido como tataravô. Algumas pessoas confundem o trisavô com o tataravô, mas o tataravô é o tetravô. Depois vem o pentavô. Depois o hexavô, o heptavô, o octavô, o nonavô e o decavô. 10 gerações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe aonde está enterrado o seu decavô? Você sabe o nome do seu decavô? Tá, você é mais bondoso. E o seu pentavô? Difícil. Percebam, irmãos, o que são 1000 anos na nossa família.
como a gente perde a noção de tempo em 1000 anos apenas. Eu não sei quem é meu tataravô. Quem foi? Que eu acho que ele já faleceu. Não sei. Agora, pensa nas mudanças culturais em 1000 anos. Pensa nos valores, princípios que são... Se você não sabe nem quem é o herdeiro do teu pai, quando se afasta um pouquinho, em décadas, em séculos. Pensa nas transformações do pensamento humano. Meus amados irmãos, as mudanças políticas, as mudanças de pensamento, de filosofia. Agora, Deus nos revela uma palavra que sempre foi a mesma, que é a mesma e sempre será a mesma. É esse o argumento do apóstolo Pedro. Você vem com historinha, nhenhenhen, seu Jesus não voltou, seu Jesus não voltou. Meu amigo, para o Deus que eu sirvo, um dia é como 1000 anos. Agora, o que é 1000 anos na sua vida? Você não sabe nem quem foi seu decavô? Isso é como um dia para o Deus que eu sirvo. Então não venha com essa perspectiva humana querer entender a mente de Deus. Estes homens, verso 5, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Eles se esquecem, mas percebam, nós não podemos nos esquecer. Porque às vezes a gente dá risadinha dessas zombarias, às vezes a gente começa a se envolver com várias coisas na vida e nós mesmos começamos a questionar, será que Jesus vem mesmo? Será que essa história é real? E note que desde o princípio os apóstolos, eles tinham essa preocupação, porque o nosso coração é enganoso, nós temos esta tendência. O que eu quero que você entenda é que há um exercício aqui proposto. Nós, discípulos, precisamos nos exercitar diariamente para não nos esquecer destas verdades. E pela palavra, o texto diz, pela palavra existe todas as coisas. Quando nós vamos para Gênesis 1, eu coloquei aí no texto. Perceba como que Deus age pela palavra. Deus fala assim, tudo é Gênesis 1 que eu vou ler alguns versos. Haja luz, e o texto diz, e houve luz. Criou. Pela palavra. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. E adivinha o que aconteceu? Você está pisando em solo aí? Ou você está afundando na água? Houve firmamento. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E o verso 9 de Gênesis 1 diz, e assim foi. Pela palavra ele criou todas as coisas, tem mais. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus fala. Haja e ouve. Faça e foi feito. Crie e está criado. Façamos e eis aqui nós, a imagem de Deus. Por isso, volta lá para o texto, ele está dizendo, pela palavra de Deus. Agora, meus amados irmãos, o mesmo Deus que cria, ele pode interferir na história. Como nós vimos domingo passado, se você perdeu, pega este áudio, escute a mensagem do domingo passado, Deus faz justiça. E é por isso que nos traz aí uma referência ao dilúvio de Noé. Por uma palavra ele fez tudo, por uma palavra ele desfez o que ele quis, porque ele precisava fazer justiça. Agora, entenda uma coisa, zombadores de Deus que estão me ouvindo. Talvez não esteja nenhum aqui agora, mas talvez alguém me ouvindo. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Não entre, não seja tolo, não seja estúpido de achar que você pode competir com Deus. É isso que a história do livro nos diz. Pela água, o mundo daquele tempo
foi submerso e foi destruído. Pela mesma palavra, verso 7, os céus e a terra que agora existem, o negócio começa a ficar mais sério. Porque ele estava falando do passado. Nós fomos para Gênesis, acabamos de lembrar do dilúvio. Agora ele está dizendo, pela mesma palavra, a palavra que diz se haja luz, a palavra que diz façamos os homens, agora algumas coisas estão acontecendo. Ele está dizendo para mim e para você, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu tenho que dizer para você, mesmo Deus, mesma palavra. Estamos falando do mesmo Deus do passado. O mesmo Deus que utiliza a mesma palavra ontem e hoje. E nós encontramos nesse verso este Deus dizendo que haverá um dia do juízo, que haverá sim um dia da destruição. Atenção para o verbo que eu usei. Deus está dizendo que haverá. Ok? Deus disse que haverá. Haja e houve. E ele está dizendo que haverá. Até hoje, na história do mundo, tudo que Deus disse que aconteceria, adivinha o que aconteceu? Aconteceu. Tudo, sem exceção alguma. Não há nada que Deus anunciou pelo profeta, por homens, e isso aqui não aconteceu. Tudo aconteceu. Haja e houve. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te faz pensar que não ocorrerá o que Deus está dizendo que vai ocorrer? Um dia do juízo. Esse conceito é super estranho hoje em dia, porque as igrejas estão cada vez menos evangélicas e mais autoajuda. E não falam mais essas coisas. Mas quando você se predispõe a pregar a Bíblia, você tem que dizer essas coisas, porque está na Bíblia. E eu quero que você entenda como a aplicação, para não ficar uma coisa só conceitual. Legal isso daí. Eu estou preocupado com a sua vida e com a minha. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu e você temos a tendência de nos esquecer disso. E é por isso que ele abre o verso 8 com essa afirmação. Não se esqueçam disto, amados. Pedro não está com a foice na mão, cheio de raiva, falando, tá vendo, vai ter o dia do juízo, vocês estão perdidos. Ele está fazendo isso com amor, por amor. E nós devemos anunciar o evangelho por amor. E eu anuncio o dia do juízo por amor a você. Porque se esse dia acontecer ainda esta noite, se Jesus voltar ainda esta noite, eu quero ter a minha consciência tranquila de que eu falei para você que isso iria acontecer. Não porque eu inventei isso, mas porque Deus falou isso e eu acreditei. E se você não acredita, eu estou dizendo, você tem que acreditar, porque é Deus falando, meu amigo. Mas eu não escuto isso em lugar nenhum. Pois é. Os valores da nossa sociedade estão invertidos. A verdade não está lá fora. A verdade está aqui neste livro, nessa palavra. E é disso que nós estamos falando. Nós temos a tendência de esquecer. E às vezes, nós esquecemos, nós que somos discípulos, usando o mesmo argumento. Porque está demorando. Está demorando tanto, né? E aí a orientação é, lembre-se, este termo, essa expressão que nós já lemos, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não foi Pedro que inventou, ele pegou do Salmo 90, mostra aí pra gente. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmo 90, versos de número 4. Pedro está nos apresentando a solução. Fala, olha, eu sei como você se sente.
você vai se esquecer dessas coisas. Então lembre-se. Olha o salmista falando. Ah, Pedrão, mas está demorando, Pedrão. Se você tivesse intimidade com o apóstolo. Sabe como é, né? A gente tem tanta coisa para fazer. Meu amigo, o tempo, na perspectiva de Deus, é uma perspectiva eterna. Na nossa perspectiva é limitada. Mas nós temos que pensar na perspectiva eterna também. Porque Deus não demora, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a promessa, como julgam alguns. Deixa eu ser bem franco com você. Às vezes esses julgam alguns, aí você fala, são os opositores. Mas vamos pensar em nós como os discípulos. Às vezes porque nós pensamos que Deus demora, nós desistimos de orar, por exemplo. Eu estou com um parente na UTI. Está na UTI quanto tempo? 2 anos. Você tem orado todos os dias? Não. Mas você orava todos os dias no primeiro mês? Orava. Porque Deus demora, nós existimos. Porque a gente tenta buscar a Deus e as coisas ao nosso redor não melhoram, a gente fala assim, esse negócio de Deus não funciona. E a gente abandona. Nós não temos paciência com Deus, mas Deus tem paciência com a gente, como a gente vai ver. Isso é muito significativo, meus amados irmãos. E Deus, entenda uma coisa, Ele não volta atrás. O que Ele fala, Ele cumpre. Eu posso falar alguma coisa para você e falhar com você. Pedro também fez isso. E fez isso com Jesus. Mas Deus não. Se Ele está falando que algo vai acontecer, algo vai acontecer. Então eu quero dizer para você, nesta noite, junto com o apóstolo Pedro, que você não se amolde, usando as palavras do apóstolo Paulo também em Romanos 12, não se amolde aos padrões deste mundo. Não tome a forma dos pensamentos deste mundo. Não estou dizendo que tudo é errado, tudo é pecado, mas estou falando das coisas que não agradam a Deus que estão no mundo. Meus amados irmãos, porque se você viver nesses padrões, se você seguir esses padrões, tua vida vai ser uma vida de incertezas. Tua vida será uma vida de desesperança. Sua vida vai ser uma vida até de zombaria. Você zombando de Deus. Agora, nós podemos passar por momentos assim. Por isso, Deus nos ama, e é o que está revelado aí na continuação do verso 9. Por isso Deus é paciente com vocês. Por isso Ele não quer que você pereça. Ele quer que você chegue, que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que você está ouvindo esta série de mensagens em julho e agosto. Insistentemente Deus está falando para você, você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa tomar uma decisão na sua vida que vai impactar não apenas o hoje, mas vai impactar a sua vida eterna. Perceba a graça. Deus não tem prazer em mandar pecadores para o inferno. Está escrito aí nesse texto. Claro que não, Ele é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. E Ele disse que se nós errássemos, teria que ser assim. E a sua palavra não pode voltar atrás. Por isso Ele enviou Jesus para solucionar esse problema. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Esta mesa representa esta fé, a mesa da Santa Ceia. Mas se nós não nos lembrarmos dessas coisas constantemente, e estarmos envolvidos com outras coisas, nós seremos outra coisa que não discípulos. Porque, meus amados irmãos, o dia do Senhor, o dia que o Senhor voltará, a sua segunda vinda, a parousia, como eu já falei em outras mensagens, virá como um ladrão. E tudo que há no mundo será desnudado.
sabe o que Pedro está nos dizendo aqui? Eu quero dizer para você, não deixe para depois. Eu não vou fazer um apelo, falar para você vir aqui na frente, se entregar a Jesus. Isso é entre você e Jesus. Mas um apelo eu te faço para o seu coração, para você refletir. Não deixe para depois. Jesus está te chamando hoje. O ladrão é inserido aí na frase de Pedro para trazer a ideia de que é quando nós menos esperamos. Como um ladrão. Essa coisa de ficar prevendo, Jesus vai voltar no ano tal, Jesus vai voltar quando as nações X, Y, Z de conhecer o Evangelho. Para com isso. Porque a palavra nos diz que nós não sabemos. O próprio Cristo falou, nós não sabemos datas, não compete a vocês saberem. Nem ao Filho ele fala, mas somente ao Pai. Quando nós menos esperarmos. Um exemplo, o fato de eu ter mencionado agora há pouco, que ele pode vir hoje à noite, é razão para eu acreditar que ele não virá essa noite. Só porque eu tive esse pensamento, que ele pode vir essa noite. Só para a gente trabalhar com esta ideia. É quando nós menos esperarmos. Então, não dá para gastar tempo, ou melhor, não dá para perder tempo. E eu gosto dessa palavra. Tudo será desnudado quando ele voltar. Ou seja, a verdade será exposta. Você vai tirar a roupa, você vai tirar a máscara, você vai tirar a maquiagem. Deus e todo mundo vai ver quem você é. O mundo real. E aí o verso 11 é o verso mais importante de toda essa última parte da carta, na minha opinião. Porque ele faz uma pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Eis aqui um resumo de toda a nossa série, um resumo de todo o capítulo. Joia, legal, entendi isso tudo aí, pastor. A pergunta é, o que eu tenho que fazer? Pedro responde. Vivam de maneira santa, de maneira piedosa. Verso 12, esperando o dia de Deus. A ideia aqui, e até a ideia de apressando a vinda do Senhor, não é que dá para apressar, mas é no sentido de tenha um pensamento sob a perspectiva da eternidade. Tenha a sua vida focada na perspectiva da eternidade, não do tempo cronológico que a gente conhece aqui. Deus te chama para isso. E toda a conclusão da carta, do capítulo e da carta, vai trabalhar essa ideia. E eu já estou concluindo também. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu gosto desse todavia. Esse todavia só existe para o discípulo de Jesus. Para o discípulo de Jesus há um todavia. Sempre há algo melhor a ser oferecido a nós quando nós seguimos o caminho do Senhor, quando nós somos chamados por Ele. Onde habita a justiça perfeita, a justiça de Deus. É um lugar aqui, está falando de um lugar, porque habita. Traz essa ideia de lugar. Mas é um lugar muito melhor que o melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo para você? Não sei. Talvez seja um lugar que você conheça. Talvez seja um lugar que você sonha conhecer. Talvez seja um lugar que nem exista, só existe nos teus sonhos mesmo. Aquela casinha, aquela praia, aquela montanha, aqueles Alpes, aquela neve, aquele sol, sei lá. Qual é o lugar que você considera o melhor lugar do mundo? Ele é incomparável com este lugar que está reservado aos seus discípulos. E quando nós vamos receber o passaporte para ingressarmos neste lugar? Quando Jesus voltar. Ou quando nós nos encontrarmos com Jesus, quando nós partirmos. Agora, entenda uma coisa. Não diz nada que você tem que fazer para chegar neste lugar. Deus te dá.
Deus nos dará um lugar onde habita a justiça. Por que Deus nos dá? Em resposta a essa graça, esse amor de Deus, portanto, amados, verso 14, enquanto esperam essas coisas, olha como Pedro termina de forma espetacular a sua carta. Vocês já entenderam isso? Joia, enquanto vocês esperam essas coisas, olha a palavrinha que aparece aí de novo, empenhem-se. De novo, não hoje, né? Mas de outros domingos. Empenhem-se. Empenhem-se aparece no capítulo 1, 5, capítulo 1, 10, capítulo 2, 15, e agora aqui no 3, 14. Empenhem-se para vocês serem encontrados em paz, imaculados, inculpáveis, em outras palavras, vivendo o Evangelho, olhando para Jesus. Que vocês sejam encontrados, não assim querendo carregar o mundo nas suas costas, um fardo super pesado, mas que vocês sejam encontrados com um fardo leve. Fala, Senhor, o Senhor está voltando. Empenhem-se, aí sim, é algo que não é dado, é algo que nós temos que buscar, é um exercício, é uma disciplina. Tenham em mente, verso 15, que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Deus já nos salvou. Isso é fantástico, meus amados irmãos. Agora, Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos revela tudo o que nós precisamos entender. É nesse contexto que ele cita aí o seu companheiro de ministério, seu amigo, apóstolo Paulo. Ele cita, alguns entendem errado esse texto. Pedro cita positivamente o apóstolo Paulo. Ele fala, olha, vocês já sabem que Deus é paciente, a paciência dele significa a sua salvação. Olha o que o nosso irmão Paulo escreveu para vocês tão sabiamente. Tantas cartas, em todas as suas cartas, ele toca nesses assuntos. Às vezes ele é tão profundo nesses assuntos que alguns pegam o texto de Paulo e deturpam. Mas vocês sabem do que eles estão falando. E quem deturpa, deturpa para a destruição deles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí ele volta ao mesmo argumento, verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se. Perceba como a orientação direta. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho? Sempre na Bíblia você vai encontrar aplicação para a sua vida. A Bíblia não é teórica. Guardem-se, tenham empenho, para que vocês não sejam levados pelos erros dos que têm princípios morais, ou melhor, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Em outras palavras, fuja dos valores de quem não tem intimidade com Deus. Outro dia eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja, a pessoa falou assim para mim, eu perguntei, e fulano de tal que trabalha com você? A pessoa respondeu, não trabalha mais comigo. E aí eu fiquei quieto, né? Não tive reação nenhuma. Mas aí a própria pessoa falou, pastor, Deus tem afastado de mim pessoas que não têm intimidade com Ele. Uau! Mas às vezes o que Deus faz é indicar, faça isso. E depende de nós nos guardarmos, de nós nos empenharmos. Para quê? Para que você não se torne um frouxo espiritual. Sabe o que é o frouxo espiritual? É o contrário do que está escrito aí. É o que perde a firmeza. Para que você não caia. Verso 18 e último. Cresçam. Cresçam. O evangelho é simples, mas exige um empenho da nossa parte para entender e para praticar. Para crescer, para amadurecer. Cresçam. Cresçam em quem? Na graça. O crescimento não depende de Deus, o crescimento depende de nós. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não no seu mérito pessoal. Conheça Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você entende que tudo não depende de você. Tudo depende dele. E mais você confia. E mais você tem esperança.
Você pode até ter a primeira reação, eu vou resolver, mas você fala, não, Senhor, me ajuda a resolver, me mostra o caminho. Você entrega para o Senhor, porque o Senhor nos dá tudo o que é necessário para a salvação. E Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para a nossa santificação. Quando eu falo de ferramentas, eu incluo a Igreja do Jardim América. Nós estamos aqui para te ajudar a entender a graça de Deus, o amor de Deus, e a te ajudar a se empenhar para você amadurecer, para você crescer. Mas, mesmo te ajudando, acima de tudo, deixa o Salvador, com o teu amor, te ajudar e te guiar. Deixa o Salvador, com o teu amor, te ajudar e te guiar. Ouça essa canção. Reflita na letra dessa canção. Cante esta canção. Que esta seja a sua oração ao final desta série. Que Deus nos abençoe.
Os coristas vão se assentar e nós vamos, à luz deste belo hino, iniciarmos a celebração da ceia do Senhor. Nós temos nessas bandejas pão e suco de uva, que representa o vinho. Porque Jesus, na noite em que foi traído, antes de ser sacrificado em nosso lugar, ele esteve com os seus discípulos diante de uma mesa. E nós somos os discípulos de Jesus e hoje estamos diante da mesa. E ele, quando partiu o pão, ele falou para os seus discípulos: este pão simboliza o meu corpo que será entregue por nós. Para nós, hoje, a frase de Jesus é: este pão simboliza o meu corpo, não que será, mas que foi entregue por você, por amor. Este cálice simboliza o meu sangue que será derramado em favor de vocês. Uma nova aliança, não mais baseada na lei que você tem que cumprir, mas uma nova aliança baseada na graça, no amor. Eu estou fazendo o serviço por você. Para nós, a frase de Jesus é: o sangue que eu derramei no passado. E sabe por que Jesus está falando conosco ainda hoje? Porque apesar de naquela noite ele ter sido traído, condenado, julgado, condenado, morto naquela cruz, como Jesus, ou melhor, como o Pai disse que seria, assim se fez, ele ressuscitou ao terceiro dia. E mesmo antes de partir, naquela noite, naquela ceia, ele falou: façam isso. Quando vocês se reunirem, façam isso em meu nome. Ele instituiu o que nós chamamos na teologia de um sacramento, de uma ordem santa. Mas ele diz que tem um prazo, vocês vão fazer isso até o dia que eu voltar. E como igreja do Senhor, o que nós vamos fazer agora é cumprir este mandamento do Senhor com alegria. A Santa Ceia não é momento de tristeza. A Santa Ceia não é um momento fúnebre porque Jesus morreu. Poderia ter sido naqueles 3 dias para os discípulos que estavam em Jerusalém. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele está aqui, que Ele fala conosco, que Ele transforma as nossas vidas. Pense nessas coisas enquanto você vai receber o pão, o cálice. Todos que um dia professaram a sua fé publicamente, diante de uma igreja que anuncia o Evangelho, todos que foram batizados em nome de Jesus, estes são convidados a participarem desta ceia neste momento. Nós vamos cantar um cântico enquanto servimos os elementos, que diz que Deus é bem mais que tudo e está totalmente relacionado com este momento, com este culto, com esta série. Mas antes eu quero orar com os irmãos. Senhor, obrigado por esta noite grandiosa, por este domingo do Senhor. Obrigado por esta mesa colocada diante de nós. Obrigado a Deus porque ela representa o teu amor. Ela não representa religião, ato religioso, não. Ela representa uma espiritualidade viva, porque tu és um Deus vivo. Ó Deus, abençoa as nossas vidas. Derrama de forma especial a tua graça sobre nós, ao participarmos deste momento tão especial. Nós te pedimos, nós te clamamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os músicos vão iniciar o cântico, os presbíteros virão à frente e já iniciarão a distribuição dos elementos. Todos que vão participar, fiquem em pé e conforme pegar o pão, o cálice, pode se assentar com os elementos para nós tomarmos todos juntos depois. Ou ficar em pé, fique à vontade. Vamos? Por este pão que representa o teu amor por nós.
nós, por este cálice que representa o teu perdão, a tua graça. Que enquanto comemos, enquanto bebemos, que o Senhor, ó Deus, envie o teu Espírito de forma especial nas nossas vidas, iluminando os nossos passos, tirando dúvidas, derramando bênçãos sem igual. É a nossa oração, é o nosso pedido. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Nós vamos comer e beber em memória de Ti, sabendo que o Senhor está aqui. E somos gratos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem todos comer e na sequência beber. Coloque a sua vida diante do Senhor. A palavra de Deus nos instrui a fazermos um autoexame neste momento. Vamos terminar o culto assim, no momento de ceia. Muitas coisas foram ditas nesta série. Se foram 5 domingos, nós temos aproximadamente 5 horas de reflexão bíblica. O que Deus mais falou ao seu coração? Mais Ele te confortou? O que mais você precisa fazer? Esta ceia não foi colocada no final da série sem propósito. Era para que nesta ceia você firmasse um novo compromisso com o teu Deus. Busque a presença do Senhor. Fale com Ele. Depois de alguns segundos eu vou impetrar a bênção apostólica. Deus, ouça a oração dos teus discípulos, ou daqueles que estão se tornando seus discípulos. E ouvindo estas orações, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e nos deu a verdadeira vida, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que derramou a tua graça sobre nós enviando o seu Filho, e que o poder do Espírito Santo que habita em nós, que guia os nossos passos, que ilumina a nossa vida, seja com cada um que aqui está, com todos os teus discípulos, hoje e sempre. Amém. Amém.